A Polícia Federal deflagrou operação para investigar uma associação criminosa responsável por inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. O coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso nesta manhã nesta operação. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e outros 6 mandados de prisão preventiva no Rio de Janeiro e também em Brasília. Segundo as informações iniciais, até às 7h20 desta manhã, policiais estavam presentes, inclusive no condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora desde que voltou ao Brasil agora em março. E até às 7 da manhã, as prisões já haviam sido concluídas. A lista de alvos inclui também o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, ambos seguranças próximos a Bolsonaro, que atuaram na proteção do ex-presidente durante o seu mandato presidencial. Há um documento aqui da Polícia Federal detalhando essa operação de hoje e um trecho do documento diz o seguinte: as inserções falsas que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes que eram impostas pelos poderes públicos no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, destinadas a impedir a propagação da Covid-19. E o texto diz ainda: a apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação às pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. Só vai lembrar que, em relação aos mandados, a corporação investiga esse grupo suspeito que teria inserido os dados falsos da vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Amanda Klein, os fatos são investigados dentro de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal e a operação teve o aval, a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Amanda, notícia de última hora. Pois é, pelo que eu estou vendo aqui, faz parte do inquérito das milícias digitais. Aliás, já vou pedir essa decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, que subsidia a operação da Polícia Federal, mas está inserido no inquérito das milícias digitais, que é aquele antigo, que ao lado das fake news são os dois principais inquéritos comandados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. É uma notícia muito grave e pega em cheio o círculo mais próximo ao presidente Bolsonaro. Mauro Cid era o seu ajudante de ordem, seu homem de confiança, teve no pivô, inclusive, da queda do primeiro comandante do Exército durante o governo Lula, que foi o general Arruda. Ele caiu logo depois de não seguir a determinação do ministro da Defesa e do presidente da República para não nomear o Mauro Cid, desistir da nomeação do Mauro Cid para comandar o 1º Batalhão de Goiânia. O Mauro Cid seria nomeado, o Lula viu isso com maus olhos, pediu para que ele não fosse nomeado, o general Arruda não seguiu essa determinação e logo depois caiu, foi substituído pelo atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Então veja que o Mauro Cid já é uma figura muito polêmica, ele era a figura também que aparecia sempre ao lado de Jair Bolsonaro durante aquelas lives em que ele tecia um rosário de mentiras contra a vacina, associando a vacina falsamente a AIDS, dizendo que quem tomasse vacina contra a Covid teria maior propensão a desenvolver a AIDS ou o vírus HIV. Também esteve ao lado de Bolsonaro na quebra de sigilo, dos inquéritos sigilosos, as urnas eletrônicas. O Mauro Cid era alguém que fornecia, abastecia o ex-presidente da República com informações. Também foi um dos pivôs, esteve no centro daquele escândalo sobre a tentativa de recuperação das joias, as joias das Arábias. O Mauro Cid que determinou que um sargento pegasse um avião da FAB há 2 dias de terminar o mandato de Bolsonaro, voasse para o aeroporto de Guarulhos e pressionasse um servidor da Receita para que liberasse aquelas joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Então, Mauro Cid, ele tá em todas, é uma das figuras mais próximas a Jair Bolsonaro, enfrenta agora essa acusação gravíssima de, vejam só, de modificar, de fraudar
o certificado de vacinação de uma série de pessoas, inclusive da filha do presidente da República, a filha mais nova, a Laura, uma adolescente, e também de outras pessoas, do próprio Mauro Cid, da esposa e das filhas dele, e de outras pessoas do círculo íntimo a Bolsonaro. Então, nós temos duas pessoas muito próximas a Jair Bolsonaro hoje presas, né, nos olhos aí, muito próximas a enfrentar acusações sérias na Justiça. O Mauro Cid e o seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso por ser omisso, leniente, talvez até cúmplice dos atos golpistas de 8 de janeiro. E só acrescentando, essa lista de alvos inclui ainda o policial militar Max Guilherme e o integrante do Exército Sérgio Cordeiro. Beraldo, de que forma essa notícia pode ainda agravar mais a situação do ex-presidente? Lembrando que ele não é alvo de qualquer tipo de prisão, mas de qualquer forma são pessoas muito próximas a ele. Parece que inclusive houve busca e apreensão na casa do ex-presidente. A gente precisa entender exatamente quais são os elementos que levaram a se realizar uma operação contra essas pessoas que vêm das Forças Armadas, porque a gente imaginar que um assessor do presidente acessaria sozinho o sistema do Ministério da Saúde para fazer uma alteração na informação de vacinação dele próprio, de seus filhos, pessoas próximas, talvez me pareça um pouco demais, quer dizer, enfim, inúmeras pessoas que eram contra a vacinação podem ter cometido outras fraudes na elaboração da confirmação de vacinação, enfim, adulteração da tela do Conect SUS, enfim. A gente tem aí uma vasta possibilidade de fraudes, até porque a gente passou por isso, a verificação da confirmação de vacinação ou não, inclusive nos prédios públicos, ela se dava de uma forma ali muito elementar, não tinha uma grande sofisticação nessa verificação. Então, tem que avaliar. Existiam outras pessoas envolvidas? Quem do Ministério da Saúde estava envolvido nessa fraude? Por que essa etapa apenas esses militares tão próximos ao ex-presidente? A gente precisa ter mais detalhes do que está acontecendo para que não se caracterize simplesmente uma reação do judiciário, uma reação contra o ex-presidente, seus assessores próximos, para enfraquecer o seu discurso de oposição. Então, vamos aguardar para ter mais detalhes e a gente poder ter uma avaliação melhor do que efetivamente aconteceu e quais são essas acusações e provas que estão sendo ali consideradas. Amanda, segundo a Polícia Federal, tais pessoas que tiveram esses dados falsos inseridos no sistema puderam emitir os certificados falsos da vacinação e utilizá-los para burlar, então, essas restrições impostas na época da pandemia por Brasil, também por Estados Unidos, que eram destinadas a impedir justamente a propagação de uma doença altamente contagiosa, no caso a pandemia da Covid-19. Isso pode caracterizar, será que um crime por oferecer risco à saúde de outras pessoas? E por que será essa visita nesta manhã também ao condomínio onde mora o próprio ex-presidente? Adriane, isso é gravíssimo, são fraudes de documentos oficiais para permitir que essas pessoas viajassem. Chega muito próximo ao presidente da República. Imagine um mandado de busca e apreensão em uma das residências de Bolsonaro em Brasília. Não é possível que esses dados tenham sido fraudados, inclusive da filha do presidente da República, sem que ele soubesse. Vocês concordam? Acho que é uma coisa muito lógica. Se o certificado de vacinação da filha mais nova do presidente da República foi fraudado por alguém tão próximo a ele, ao Mauro Cid, que sabia de absolutamente tudo, que abastecia e alimentava o presidente com informações, é porque Jair Bolsonaro sabia. É a justiça se aproximando, fechando o cerco contra Jair Bolsonaro e seu círculo mais íntimo. O Max Guilherme, esse outro sargento Sérgio Cordeiro, são pessoas da estrita confiança, do círculo próximo, gente que passou esses últimos 3 meses com Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos. São pessoas que gozam da confiança e da intimidade plena do presidente da República. Não é possível que ele não soubesse. Ele só não foi alvo desse mandado de prisão, mas foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Isso é seríssimo. A justiça ainda está mirando seus petardos a Jair Bolsonaro, porque ele ainda tem muito o que responder. E não é só na justiça eleitoral, não. Porque a sua inelegibilidade, a ação que pode terminar, pode culminar com a sua inelegibilidade, deve ser julgada logo pelo
pelo Tribunal Superior Eleitoral nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas você também tem a justiça comum, atos que podem caracterizar uma série de outros crimes, que não crimes eleitorais, e podem chegar em Jair Bolsonaro. Ele foi convocado para depor mais uma vez nesta quarta-feira. É o terceiro depoimento que o ex-presidente da República presta em menos de um mês, desde que ele voltou ao Brasil. Ele já teve que responder sobre o caso das joias, né? Ele terá que responder agora sobre esse caso do Mauro Cid, ele já teve que responder sobre os atos golpistas, que ele preferiu ficar em silêncio e só respondeu acerca do post que ele havia feito e disse que era porque tinha tomado uma dose de morfina, porque estava drogado, então não sei, ele deve ter ficado sob efeitos de medicamentos fortes e severos durante esses últimos 4 anos, porque ele repetiu o mesmo mantra de ataque às instituições, ataque às urnas, ataque à democracia, duvidando do resultado das eleições durante 4 anos e até antes disso. Então, eu fico me perguntando se ele estaria sob efeito de morfina durante esses últimos 4 anos. Não é efeito de medicamento nenhum. É uma série de crimes em série que potencialmente podem ter sido cometidos e que agora são investigados. E qual a diferença? Agora ele não goza mais da proteção do foro privilegiado. Agora ele é um cidadão comum. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, agora são 7h49. Bom, nesse comunicado que foi feito pela Polícia Federal, há explicação sobre o nome da operação. O nome da operação deriva do princípio venire contra fato próprio, ou seja, que significa vir contra os próprios atos. Ninguém pode comportar-se contra os próprios atos. É um princípio base do direito civil e do direito internacional que veda comportamento contraditório de uma pessoa. Beraldo. Há uma diferença entre você ter as suas próprias convicções e opiniões e você ser líder de uma nação e ter uma postura, um posicionamento que contradiz o senso comum. É claro que as investigações elas vão avançar, se precisará fazer uma avaliação das responsabilidades em relação à condução da pandemia naquilo que afetou a condução do combate à pandemia. Nesse caso específico, o que a gente está vendo é que o Mauro Cid está sendo acusado de acessar o sistema do Ministério da Saúde, que não é uma coisa corriqueira, é uma coisa que, inclusive, depende do próprio Ministério da Saúde, pessoas ali com senhas e tal. Então, o que me chama a atenção nessa operação, pelas informações que a gente tem até agora, é que ela só tem alcançado essas figuras tão próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque me parece óbvio que eles não teriam condição de fazer esse tipo de fraude se não tivessem sido ajudados e assessorados por pessoas que facilmente identificáveis porque tinham acesso a esse sistema. Então, a gente tem que acompanhar isso com muito cuidado, com muita atenção, mas espero que essa investigação ela seja bastante mais ampla para que a gente entenda o que de fato aconteceu nesse caso. O Brasil ainda precisa lidar com essa situação toda ali da pandemia. E aí, obviamente, assim, o ex-presidente está sendo alvo de uma série de acusações, ele terá que responder por muita coisa que fez, muita coisa errada que fez, ele está ciente disso. Me parece que a estratégia de defesa de usar o argumento da morfina não é algo que vá perdurar, quer dizer, ele não se livrará das suas responsabilidades em razão disso, terá que ter ali a capacidade, a hombridade de assumir os seus atos e lidar com as consequências, porque são adultos, somos todos adultos, precisamos ter a noção de que tudo que fazemos, sobretudo quem está à frente do Brasil, precisa responder pelos atos. Claro, e ainda só para completar, segundo a Polícia Federal, as condutas investigadas podem configurar em tese crimes como infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e também corrupção de menores. A gente continua aqui no Jornal da Manhã tratando sobre o assunto, essa operação em Brasília e no Rio de Janeiro.